Você já sentiu que está sendo perseguido, mas ninguém acredita em você? Já percebeu que os maiores ataques da sua vida não vieram de pessoas armadas com espadas ou com gritos, mas com palavras ditas no escuro, comentários sussurrados pelas costas, olhares disfarçados de bondade, estratégias montadas não para te corrigir, mas para te destruir? Quantas vezes você foi dormir com o coração acelerado, pedindo a Deus que pelo menos alguém entendesse o que você estava passando, o corpo cansado, a mente girando, mas a alma gritando socorro? Esse salmo, o Salmo 64, é para você, para quem está cansado de viver cercado de falsidade, para quem não aguenta mais sofrer calado. Ele sabia que as maiores guerras não acontecem no campo de batalha, mas nos bastidores, nos conselhos secretos, nas palavras afiadas para quem foi traído, caluniado, enganado, e mesmo assim teve que continuar sorrindo. Davi sabia o que era isso. Ele conhecia os corredores do poder, porque todos os dias milhares de pessoas como você têm sido alcançadas por essas orações. Ativa o sininho. Isso é muito importante. E você pode ser um instrumento de Deus para transformar outras vidas também. Esse salmo é um pedido de socorro, mas é mais que isso. É um ato de confiança. Davi não levanta uma espada, ele levanta a voz em oração. E é exatamente isso que vamos fazer agora, mas antes, se essa palavra já tocou o seu coração, eu quero te pedir, se inscreve no canal Oração que Transforma, com o coração entregue, com a alma aberta. Escute com fé essa oração poderosa. Agora, Salmo 64, a oração de um coração perseguido. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. O íntimo de cada um deles e o coração são profundos, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para atirarem as ocultas contra o íntegro. Disparam contra ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, e dizem, quem os verá? Andam planejando maldades, completam um plano ardiloso, louco. Olha que coisa linda. Ele não começa dizendo, me dá força, me vinga ou me exalta. Ele começa dizendo, ouve, porque quando a dor é grande, a gente só quer ser escutado, só quer ser compreendido, só quer desabafar, mas Deus atirará sobre eles uma seta. De repente ficarão feridos a explicar, a justificar, mas ninguém entendeu. Pior, alguns zombaram, te chamaram de sensível demais, exagerado. Assim eles farão com que a sua própria língua os faça tropeçar. Todos aqueles que os virem fugirão. E lá no fundo sabia que aquilo não foi só um acaso. Alguém interferiu, alguém manipulou, alguém torceu contra. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. Sim, palavras ferem, palavras matam, palavras adoecem, me cobre das armadilhas invisíveis, me livra do que foi tramado nas sombras. O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Quantos filhos se afastaram dos pais, porque só ouviam as críticas, e nunca elogios? Isso é espiritual. Mas a vitória também é. Quantos casamentos foram destruídos não pela falta de amor, mas pela abundância de palavras malditas. Ou seja, elas atacam quem anda certo, quem é honesto, quem não anda nos mesmos caminhos tortuosos. Sabe o que é isso? Talvez você até tentou falar, talvez você decidiu se posicionar com fé e começaram a rir da sua crença. Talvez você está servindo a Deus. E isso incomodou quem vive nas trevas. Isso é bíblico. Davi começa dizendo, ouvi, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Você que está me ouvindo agora, porque hoje os ataques acontecem por palavras afiadas, como diz o versículo 3. Afiaram suas línguas como espadas. Mas Deus não faz pouco caso da sua dor, ele escuta. E Davi continua, esconde-me do conselho dos maus. É como se ele dissesse, Senhor, me protege daquilo que eu nem vejo. Eu tô vendo, e na hora certa, eu mesmo vou derrubar quem te persegue. Quantas vezes você já sentiu que algo deu errado na sua vida? Ele ora, ele confia. Esse salmo é um grito por livramento espiritual. E ele é mais atual do que nunca. Quantas pessoas estão com depressão hoje? E por causa
de uma frase que ouviram lá na infância. Davi sabia: a língua é arma de guerra. E ele nos ensina a pedir proteção divina contra isso. Um afastamento cruel na sua família, uma calúnia no seu ministério, uma fofoca maldosa que destruiu sua reputação. Ele diz que essas pessoas disparam contra o íntegro. Talvez você esteja sofrendo exatamente por isso, por fazer o que é certo. Para blindar teu coração, para não te contaminar com o ódio dos que te odeiam, e ninguém vai entender como você conseguiu vencer sem revidar. Pelo braço forte dele. Talvez você recusou uma proposta desonesta e agora estão tentando te sabotar. Não se assuste. Olha o versículo 7. Mas Deus atirará sobre eles uma seta. De repente ficarão feridos. É que Davi não se vinga. Ele não se iguala aos seus inimigos. Ele entrega. É aqui que a maré vira. E é também uma forma de conectar pessoas que estão passando pelas mesmas lutas. Enquanto os ímpios tramam no escuro, Deus prepara a justiça em silêncio. Isso é essencial para que essa mensagem alcance mais vidas. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que está sendo caluniado, ferido, humilhado, mas que precisa saber que Deus está ouvindo em segredo e vai agir no tempo certo. Ele não precisa se justificar, não precisa fazer barulho. Quando Deus age, é certeiro, é cirúrgico e ninguém pode impedir. É como se Deus dissesse: filho, fica quieto, não se defenda. Mas sabe o que mais me emociona nesse salmo? E no fim, ele declara: o justo se alegrará no Senhor. É uma declaração de dependência, alegria depois da dor, confiança depois da ameaça, glória depois da humilhação. É isso que está vindo sobre você. Talvez você esteja enfrentando hoje uma perseguição no seu trabalho, mas Deus manda te dizer: eu estou te escondendo. Isso é um ato de fé, não é covardia, é estratégia. Ele está te escondendo para preservar a tua essência. E muito em breve, Ele vai te revelar. Vai ser pela graça, pela justiça de Deus. Agora, respira fundo e fala isso com fé. Senhor, me esconde das intenções ocultas. Me esconde da inveja que eu não vejo. Me esconde das palavras que tentam me ferir. Me esconde do plano do inimigo, da língua maldosa, dos laços armados. Me esconde, Senhor, no teu coração. Se você está sentindo essa oração falando diretamente com você, escreve aqui nos comentários: Senhor, me esconde. E antes de continuar, quero reforçar: se inscreva no canal Oração que Transforma. Isso é essencial para que essa mensagem alcance mais vidas. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que está sendo caluniado, ferido, humilhado, mas que precisa saber que Deus está ouvindo em segredo e vai agir no tempo certo. Sabe, existe uma coisa linda que esse salmo nos revela e que poucas pessoas percebem. É o detalhe escondido no versículo 6. O íntimo de cada um deles e o coração são profundos. Andam planejando maldades, completam um plano ardiloso. Sabe o que isso significa? Que existem pessoas cuja maldade não é superficial. Não é um erro impulsivo. É calculada, fria, premeditada. O coração de Deus é infinitamente mais profundo em misericórdia e poder. Você conhece alguém assim? Quem te conhece sabe. E quem quiser te julgar vai tropeçar no próprio julgamento, com estratégia. Gente que não erra por acidente, mas que escolhe fazer o mal, com calma, com tempo. E isso é assustador, né? Mas é justamente aí que entra a força desse salmo. Porque se os corações dos ímpios são profundos em maldade, eles armam, tramam, planejam. Mas Deus vê tudo. Ele não precisa de provas, de nenhum print, de testemunhas. Ele enxerga o que ninguém vê. E no tempo certo, Ele mostra ao mundo quem era de verdade cada um. O medo nos faz acreditar que estamos sozinhos, mesmo quando Deus está ao nosso lado. Você não precisa se vingar, nem se explicar. Você só precisa descansar. Descansar não é desistir. Descansar é confiar. É orar como Davi orou: Senhor, me guarda do temor do inimigo. Presta atenção nesse detalhe. Algo que o inferno não pode roubar, mas tentam sabotar. Davi não está dizendo: guarda-me do inimigo. Ele está pedindo: guarda-me do temor do inimigo, porque está vivendo em constante estado de alerta. Dorme com medo, acorda angustiado. Vai trabalhar,
se sentindo ameaçado. Ou seja, ele entende que o maior inimigo às vezes é o medo que o inimigo gera. Porque o medo paralisa, o medo enfraquece. E tem muita gente hoje que está doente, não do corpo, mas da alma. Esse salmo é um antídoto contra isso. Declara isso em voz alta se puder. O Senhor é o meu juiz, meu defensor, meu refúgio. Amém. É a cura emocional para quem está ferido pelas palavras, pelas falsas acusações, pela sensação de que está sendo observado, testado, espionado, perseguido. Escute isso. Se Deus está te escondendo, é porque Ele te escolheu. E quem é escolhido é sempre um alvo. A inveja não persegue fracassados. Ela persegue quem carrega algo valioso. E você carrega algo precioso dentro de si. Um chamado, um propósito, uma unção. Por isso, hoje você precisa fazer essa oração com fé. E Ele tenta te parar com o que mais dói. Palavras. Senhor, protege minha mente. Protege dos pensamentos que não vêm de Ti. Protege das memórias dolorosas. Protege da paranoia, da ansiedade, da vergonha. Volte contra eles. Me ajuda a confiar mesmo quando tudo parece incerto. E agora, com o coração ainda mais entregue. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma língua que se levantar em juízo contra mim prevalecerá. Vamos mais fundo agora. Você já percebeu que algumas perseguições acontecem justamente no momento em que você está prestes a viver algo novo com Deus? É sempre assim, quando você começa a orar mais, vem a crítica. Quando você decide se posicionar com fé, vem a fofoca. Quando você dá um passo de coragem, aparece uma calúnia, um boato, um ataque. Deus está trabalhando por você porque o inimigo sabe que sua maior vitória está próxima. Mas Deus te trouxe até aqui hoje para te lembrar que ninguém pode parar o plano dele em sua vida. Olha esse versículo. Assim, eles farão com que a sua própria língua os faça tropeçar. A própria língua, Deus vai fazer com que o que falaram contra você, você não vai precisar se mover. A justiça será feita com precisão divina. E quando isso acontecer, todos vão dizer: foi Deus quem fez. E sabe o que virá depois disso? O versículo 10 responde: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Você vai se alegrar de novo. Vai voltar a confiar, vai voltar a sorrir. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque dentro de você algo renasceu. A certeza de que Deus cuida de tudo. Agora me escuta. Enquanto você está aqui ouvindo essa oração, enquanto você se acalma, Ele está desarmando laços. Enquanto você entrega, Ele está revelando quem é quem. Enquanto você chora, Ele prepara a tua honra. E tudo isso será testemunho. Esse tempo difícil que você está vivendo será lembrado como o momento em que Deus te escondeu, para depois te exaltar. Vamos orar agora? Feche seus olhos se puder e ore comigo. Senhor meu Deus, eu venho diante de Ti agora com o coração rasgado. Eu não quero me vingar, Senhor, não quero odiar, não quero revidar, eu só quero paz. Eu só quero Teu esconderijo. Me protege das palavras que não ouço, mas que me ferem. Sei que estás trabalhando mesmo quando tudo parece em silêncio. Me guarda dos conselhos secretos, dos laços ocultos, das tramas que me cercam. Sei que o Senhor vê o que eu não vejo, Senhor. Me esconde da inveja, da maldade, da falsidade, e me fortalece por dentro, para que eu não seja vencido pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida. Eu confio em Ti, mesmo quando não entendo eu confio, mesmo quando dói eu confio, mesmo quando o inimigo ri eu confio, porque sei que o Senhor é justo e a justiça virá. Eu quero te convidar, mais uma vez, se inscreva no canal Oração que Transforma. Isso é mais do que um botão, é um ato de fé, um compromisso com sua caminhada espiritual, um sinal de que você está junto com a gente nessa missão de levar oração e consolo para quem precisa. Em nome de Jesus, amém. Vamos mergulhar juntos no Salmo 65, uma palavra maravilhosa sobre colheita, resposta e abundância. Se você orou comigo até aqui, e deixa aqui nos comentários: Deus me escondeu para me preparar. Porque essa é a verdade sobre sua vida. A dor não é o fim, é o intervalo. A pausa antes do milagre e no próximo vídeo. Então não perca, já ativa o sininho, fique em paz. Você está escondido, mas não esquecido.
Está calado, mas sendo observado pelo céu. E quando Deus te revelar, será impossível te parar. Não esqueça de se inscrever no canal, você ajuda muito. Se inscrevendo, estaremos sempre aqui juntos. Até o próximo vídeo.